Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Escola Milaré. Como todos sabem, nosso objetivo aqui é trazer especialistas de renome e colocar em debate aqui temas técnicos e jurídicos que sejam de relevância, ou que tenham relevância ou que sejam de interesse para quem gosta do direito ambiental, para quem gosta de discutir sobre o meio ambiente. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações para ficar por dentro das nossas novidades. E, se possível, deixe o seu like, isso nos ajuda a divulgar o trabalho e trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Hoje, como não poderíamos deixar de fazer um convidado muito especial, que tem muito conhecimento, a gente já conversou há um tempo atrás, eu tenho certeza que todos vocês vão gostar muito desse bate-papo de hoje. Ele é graduado em Direito, tem especialização em Desenvolvimento Regional Sustentável, tem mestrado em Antropologia, tem também mestrado e doutorado em Direito Socioambiental, realizou estágio pós-doutoral em Direitos Humanos, é professor de Direito e consultor. Recebemos aqui hoje o doutor Edson Damas. Doutor Edson, é um prazer tê-lo aqui. Ficamos muito gratos por ter aceitado o nosso convite. Estamos ansiosos aqui em poder ouvi-lo. Obrigado pelo convite, Tiago. Para mim, uma grande honra, uma satisfação participar desse bate-papo, até pelo profundo respeito que eu tenho pelo professor Edson Milaré, meu colega também de Ministério Público, né? Nós que estudamos e pesquisamos pelas suas obras, né? Então, eu realmente me sinto realmente lisonjeado e saúdo os nossos, aqueles que vão participar e vão nos ouvir também. Doutor Edson, muito obrigado. Doutor Edson, o senhor tem uma carreira aí de mais de 30 anos, né, no Ministério Público do Estado de Roraima, um promotor de justiça recentemente aposentado. Nesses mais de 30 anos, temos aí pelo menos 20, né, de experiência de diálogo com comunidades indígenas, né, e eu sei que, inclusive, diálogo com comunidades de recente contato. Então, eu queria saber, doutor Edson, conte para a gente um pouquinho da sua experiência aí com mediação socioambiental, que o senhor é autor de livro, tem um livro muito bacana sobre mediação socioambiental. Então, conta um pouquinho para a gente sobre a sua experiência e nos dê aí uma direção sobre como abordar representantes das comunidades indígenas. Ok, Tiago, eu sou paranaense, né, de origem, e estou na Amazônia trabalhando e pesquisando em território amazônico há 30 anos da minha vida. E particularmente no estado de Roraima, em que pese, né, a gente conhecer a Amazônia como um todo aqui. E Roraima tem uma peculiaridade. Roraima é o estado proporcionalmente mais indígena do Brasil. Agora, o último censo, né, 2022, se autodeclararam indígenas para 97, 98 mil habitantes, né, para um estado que tem 630 mil habitantes, isso corresponde a 15 a 16% da população autodeclarada indígena, é a maior proporção do Brasil, sendo que Roraima, 46% do território, ou seja, quase metade do território é território indígena, com 11 etnias. Nós temos povos aqui desde notícias de povos com nenhum contato com a civilização envolvente, né? Ou seja, povos realmente sem contato, com pouco contato, né? Que ainda não falam a língua portuguesa e até com muito contato, né? Principalmente os indígenas da Raposa Serra do Sol e São Marcos, que são criadores de gado e estão há mais de século, aqui 2 séculos, e tem uma participação econômica muito forte no estado, né? Então, é um estado que tem essa vocação, é um estado onde eu me encantei e acabei escolhendo para morar e para pesquisar. E trabalhando mais de 20 anos diretamente com esses povos, e como membro do Ministério Público, eu sempre fui chamado, Tiago, a participar desse processo, né, de mediação desses conflitos, né, desses conflitos que eu chamo isso de conflitos socioambientais, né. De um lado, nós temos a nossa civilização ocidental, uma civilização capitalista, e do outro lado nós temos povos que têm outros valores, outros interesses que não necessariamente convergem com os nossos, né? E é um trabalho, isso, muitas vezes nós temos questões que são inconciliáveis, né? É inconciliável mesmo, é muito difícil. E eu sempre cito a questão da terra, território, né? Terra para o Estado Nacional, o Estado moderno, significa um dos principais elementos, o principal elemento
Estado moderno, desde os Tratados de Westfália, de 1648, tanto que malferir um território né, ferir a soberania de um país, então é um elemento geopolítico muito importante. Para o mercado, terra é moeda, é propriedade, e aí tratando de propriedade privada, é moeda, é mercadoria. E para esses povos, né, dentro da cosmologia desses povos, terra está muito ligado à origem desses povos, né, o próprio surgimento. Tanto que os Axanincas lá né, das cordilheiras, terra, eles chamam de Pachamama, né? Brotam da terra, nascem da terra e tal. Imagine, né, sentar numa mesa de negociação com, né, interesses e cosmosvisões totalmente diferentes, o que é conciliar. Muitas vezes, como eu disse, nós temos demandas, questões que são altamente inconciliáveis. O que se a gente tem que tentar, a tentativa mesmo é tentar mediar, né, para se chegar a um acordo, né? Entendi. Torres, é melhor mediar ou conciliar, já que o senhor tocou nesse ponto? Boa pergunta. A conciliação, Tiago, sempre pressupõe um estágio de superioridade. O conciliador, ele é aquele que tem normalmente um poder de decisão nas mãos, né? Ele é chamado para dizer quem está certo ou errado, qual é a melhor solução. O correto é mediar, né? Mediar, as partes estão em pé de igualdade, mediar a protagonismo de todos, mediar que a gente caminha no sentido de encontrar, né, um denominador comum com a participação ativa de todo mundo, né? Todo mundo com o mesmo status, com a mesma dignidade, com o mesmo respeito. No mediador, diferentemente do conciliador, ele é muito mais um organizador de ideias, ele é muito mais um aproximador, né, dessas ideias, dessas divergências, né? Então, é um trabalho difícil, é um trabalho, sim, árduo, né? Requer muita habilidade do mediador, mas, sem dúvida nenhuma, a mediação é o principal caminho. Torres, eu sei que as questões de temporalidade, de linguagem, né, a maneira de firmar compromisso, por exemplo, eu que já tive contato, já negociei também com povos indígenas, já ouvi, olha, o que eu falei está falado, né, a minha palavra vale, né, e muitas vezes já ouvi também reclamações deles, porque às vezes chegavam em uma mesa de negociação que já tinha passado por uma tentativa, né, às vezes do cliente de negociar, e por mais que se envolva antropólogo, que se trabalhe ali no diálogo com eles, às vezes nem sempre o tempo, né, ou a forma de cumprir o compromisso do cliente, às vezes a necessidade de mudar cronograma, aquilo que se coloca no papel, né, a gente sabe que são questões que são vistas, né, de maneiras muito distintas, né? Eu já ouvi uma vez um indígena dizendo, falou, olha, o que eu falo eu cumpro, né? O branco não, você fala, você coloca no papel, né? Assina e muitas vezes não cumpre. Então, às vezes a gente chega num ponto de dificuldade, assim mesmo, para reconstruir esse diálogo, justamente por essa divergência, nessa diferença de visão, né? Como enxergar um cronograma, né? A temporalidade, como eu comentei, a própria linguagem, né? Muitas vezes eles se esforçam, né? Eu não falo, né, as línguas indígenas, os dialetos deles, mas às vezes o antropólogo fala isso, tenta ajudar, aquecer ali um pouco, né, aproximar, né, a forma de firmar o compromisso, como eu comentei aqui, a questão da palavra, de usar o papel ou não. Então, assim, tudo isso influencia na negociação, mas eu queria ouvir da sua experiência, né, quais são as principais dificuldades que o senhor imagina nesse diálogo, o que quem está nos ouvindo precisa se atentar, né? Eu, que com essa pouca experiência que tive, né? Realmente, aquilo que for pronunciado, eu entendo que precisa ser muito firme, precisa ser muito claro, precisa estar muito bem amadurecido, né? Antes de colocar, porque o pronunciar para eles tá valendo o compromisso, né? O compromisso está perfeito e acabado. E a gente muitas vezes trabalha com documentos, trabalha com cronograma, né? Com possibilidade de revisão, às vezes o empreendedor que está envolvido ele tem regras ali, se for, por exemplo, o poder público, né, ele tem licitação, né, se for uma concessionária, às vezes não tem, mas tem um procedimento interno de compras que muitas vezes demanda um prazo diferente, ou pode ter intercorrência ali no meio. Queria ouvi-lo sobre essas dificuldades, como lidar com isso numa negociação.
Muito bem, você não tem pouca não, você tem muita experiência já, Tiago. Muitas questões pontuadas por você realmente condizem com a realidade, né? No primeiro momento, quando você vai sentar com esses povos, a primeira coisa que os agentes de Estado, os interessados têm que tentar esse trabalho de aproximação, né, com esses povos, esse approach, tem que conhecer, né? Então tem que ter todo um trabalho com muito cuidado de estudo a respeito desses povos, né? A sua cultura, seus hábitos alimentares, inclusive, seus hábitos sociais, a sua cosmologia, né? Vou te dar um exemplo. Uma coisa que eu aprendi com o povo Yanomami aqui, nos primeiros contatos, evitar de você tocar nas mulheres, né? Nós já tivemos problemas com médicos, agentes de saúde, homens tocando em mulheres Yanomami, isso é visto como uma grande ofensa para esse povo. Tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter muito cuidado na hora de abordar os recursos naturais, né? Se eu estou falando de um rio, o que significa esse rio na cosmologia deles? Se eu estou falando de uma pedra, de uma roça, de uma árvore, qual a relação deles com esses elementos da natureza? Então, esse é um primeiro momento que eu chamo um trabalho de aproximação. Isso é essencial, até para não se cometer já de cara alguns pecados, né? Que se cometer alguns erros, né? Porque uma má abordagem, uma péssima aproximação, já é o início de um trabalho que vai ser muito difícil de você reconquistar. Outra questão, isso é um primeiro momento. Outra questão extremamente importante é tentar, de uma maneira assim, que eles entendam o projeto, a demanda, o impacto, né? Isso é extremamente importante, trazer no linguajar deles ou dentro da percepção que eles têm, o que vai representar aquilo na vida deles, né? Na vida deles, o que vai impactar na cultura, no dia a dia e tal. Trazer, obviamente, né, o que de bom pode acontecer, né, aquilo que as promessas e efetivamente cumprir essas promessas, mas principalmente ser honesto e sincero nas consequências negativas, o que pode impactar no dia a dia e principalmente no relacionamento com a natureza. Isso é extremamente importante, é extremamente honesto. Se nesse processo de aproximação das primeiras tratativas você mentir ou tentar enganar, joga por terra todo, né, aquele trabalho inicial, né? Então isso é importante. Outra coisa importante que você colocou, a questão da temporalidade, Tiago. Você está absolutamente correto. A nossa temporalidade, o nosso tempo, com processos de licitação, com prazos e tal, nós queremos as coisas muito imediatas e muito rápidas. Vou te dar 2 exemplos aqui de temporalidade diferente. Eu acabei de acompanhar agora um processo de mediação da construção do linhão de Tucuruí, que vai cortar a terra dos índios do Aimiri e Atroari. É um linhão que sai de Manaus até a cidade de Boa Vista, são 125 quilômetros dentro do território deles. Só discutindo esse linhão e deliberando com eles, então nós passamos 4 anos. Foram 4 anos de reuniões constantes deliberando sobre. Um outro projeto também de linhão que eu acompanhei aqui, que é o linhão de Guri, que trouxe energia elétrica da Venezuela para Boa Vista. Foram 3 anos de discussão e nós fizemos mais de 100 reuniões com os indígenas, com as comunidades. Mais de 100. Então, essa temporalidade, o empreendedor, o Estado tem que ter em mente, Tiago. O tempo deles é diferente. O povo Aimiri Atorari, que é o povo Quinhá, que eles se autodesignam Quinhá, eles têm uma regrinha entre eles, que toda e qualquer decisão tem que necessariamente ser unânime. São ouvidas todas as comunidades e todas as comunidades têm que deliberar de forma unânime. Enquanto tiver alguém com dúvida ou alguém não convencido, não se encerra a discussão. Então, tudo isso requer o quê? Tempo, respeito. E isso o Estado brasileiro, as autoridades e o mercado, principalmente, não tem paciência para isso. E a última observação que você fez está absolutamente correta. A esquizofrenia que é o Estado brasileiro, não é o Estado brasileiro, é o Estado nacional, o organismo, essa organização política que nós chamamos de Estado. É impressionante. Tem agências dentro do Estado que não se entende. É IBAMA, que não se entende com FUNAI, que não se entende com ICMBio, que brigam entre eles, têm percepções diferentes, encaminhamentos diferentes e tal. É esquizofrênico isso. Nem nós
é difícil você tentar explicar para uma liderança indígena esse problema intestino dentro do Estado Nacional, né? E sem contar, como você bem pontuou, a palavra. O indígena, você senta com a liderança, com as lideranças, fala, aperta a mão, pronto, promete, ele vai cumprir. Nós temos um grande problema. Senta lá, ministro de Estado, presidente do IBAMA, presidente da FUNAI, promete, escreve, assina, firma compromisso, assina contrato e depois não cumpre. Não cumpre. Quer dizer, é muito difícil lidar com o Estado, né? Com o Estado Nacional, com autoridades que se comportam dessa maneira, né? Infelizmente, isso atrapalha muito dentro do processo de negociação. Você tem razão, realmente, com as suas observações, Thiago. Perfeito, Oredes, muito bom. E agora, como eu já ouvi, mas eu queria que o senhor dividisse com quem nos acompanha, eu queria que o senhor nos contasse pelo menos um dos episódios aí, da sua interface com comunidades de recente contato, né? O que mais lhe chamou a atenção, qual a experiência que mais marcou? O senhor dividir conosco esses 20 anos, pelo menos, aí de experiência, que são muito ricos. Foi muito interessante. Tem vários assim, acontecimentos que me parecem super interessantes, né? Eu comecei muito jovem, né? Eu lembro que uma primeira assembleia que eu fui, uma das primeiras assembleias no ano de 1994, foi na terra indígena Yanomami, lá no Ajarani. E aí me chamaram lá, era, né, uma grande... Tinha mais de 300 indígenas, de pouquíssimo contato, não falavam a língua portuguesa e tal. E eu fui lá, um jovem promotor do interior, desci lá de avião, um avião de terno, gravata e tal. E estavam todos nus, seminus, eu de terno, gravata, terno preto, né? O sol escaldante da Amazônia e tal. Desculpa, na terra indígena Raposa Serra do Sol. Yanomami foi um outro fato. Desci lá direitinho e tal. E aí eles foram me receber, né? Eu todo de terno, igual o teu terno, preto, gravata, tal, todo um sol escaldante. Fantasiado. E aí eles foram me receber com uma dança tradicional. E aí o nome dessa dança é Parixara. Então eles dançavam arqueados e dançando para dois passinhos para frente, para trás, e tal, a dança, né? Aí eu achei muito interessante, tinha um indígena, né, sentado do meu lado, de cócoras e tal, e eu falei, olha, muito interessante, muito bacana essa dança, né? Me explique qual é o nome. Ele, não, doutor, chama-se Parixara e tal. Como é que surgiu? Muito curioso, né? Promotor recente, queria saber e tal. Ele disse, olha, essa dança foi o seguinte, os nossos ancestrais disseram que é uma dança que a gente recebe, é uma dança de alegria, de felicidade. Por quê? Porque os nossos ancestrais disseram que nós passamos um período sem chuva, de muita seca. E aí veio um ancião, muito sábio, e disse que nós precisávamos recorrer a outros recursos. E pedir ajuda de uma ave, de um urubu. O urubu estava indo, nós chamamos o urubu veio, desceu e tal, e nós consultamos o urubu, né? Como é que nós fazemos e tal para chover? Ele disse, não, vou ensinar vocês. Ele desceu, tirou o terno, que nem né, uma casca, tirou e tal, e nos ensinou a dançar assim. Ensinou arqueado, dois passinhos para frente, para trás, que isso ia chamar chuva. Iria chover. Pegou, botou o terno dele, que nem o senhor, tal, e voltou a voar e tal, e nós fizemos e choveu. Aí eu ri, né, do ancião brincando com ele, falei, é mesmo? O urubu desce na terra, tira a vestimenta e tal, e tal. Até falei para vocês, acreditam nisso e tal? E disse, doutor, a gente acredita num monte de história que os nossos ancestrais nos contam. Por exemplo, o senhor acredita que tem um povo, doutor, que acredita que o Deus dele, a divindade deles, nasceu de uma virgem? Nasceu de uma virgem e ela voltou a virgem de novo e eles acreditam até hoje nisso. Então, cada besteira que nos ensinam, né, doutor? Então, foi assim, foi uma água fria de na maturidade, cabeça. né? Exatamente. Por que eu estou contando isso? Porque o respeito, né? A todo momento, em nenhum momento gracejo, eles acreditam nisso, né? Nessa crença, no mínimo, você tem que tratá-los com seriedade. Quando sentar com uma autoridade indígena, tem o mesmo status, a mesma dignidade que uma autoridade do Estado, né? Então, isso aprendi muito cedo aqui, levando
um belo puxão de orelha de uma liderança indígena. Eu já ouvi isso, eu não reconheço, né, o seu Estado, eu não reconheço as suas leis, as suas autoridades, mas eu as respeito, né, e precisamos conviver juntos. Então, entendo que você siga as suas leis, entendo que você tem os seus costumes de vestir, de colocar os compromissos. Eu Isso, tenho aqui os meus, né, a minha forma, a minha isso, cultura, a isso. minha forma de vestir, de agir, de decidir, como o senhor bem comentou. Né? Às vezes eu já passei por episódios ali que a gente precisaria ter assembleias, né, para ter oitiva livre, prévia, né, qualificada. Então tinha que ter assembleias deles, elas em algumas eram estratificadas. Eles escolhiam ali membros da comunidade, membros dos anciãos, das mulheres, das crianças, né, dos guerreiros. Então tinham ali, eles mesmos faziam alguns extratos e era a forma de organização deles, a forma de decidir, não era unânime, né, como o senhor comentou nesse exemplo, mas no meu caso precisavam ter mais de uma reunião, mais de uma assembleia para que esses extratos pudessem participar, opinar e chegar a uma conclusão. Então, são formas de organização e de cultura muito ricas, né? A gente sempre aprende muito também. E eu me lembro que o senhor comentou comigo uma vez a questão da troca, né, que o chocou, né, ao ter um recente contato, que é um costume, né, um costume em algumas comunidades indígenas de oferecer, né, algo em troca, e nem sempre a gente está preparado para isso, né? A gente vem para já muito objetivo, né? Já tem principalmente o advogado, né? Quando vem o engenheiro também tem um pensamento muito cartesiano, né? Você se programa para chegar numa negociação, já tem ali uma pauta de negociação, já tem até onde eu posso ir, o que eu posso ceder, o que eu não posso. Às vezes pode até pecar, né? Como o senhor comentou na primeira apresentação, né? Você tem um pouco de cautela, prestar atenção na cultura, né? Tentar aprender, ter realmente uma postura de respeito e estar aberto, né? Para conhecer um pouco da cultura e ter paz de espírito também para não se surpreender de repente com um costume que para nós pode parecer muito diferente, né, daquilo que a gente imagina, mas que para eles é um gesto ali, talvez se não de amor, um gesto de um cumprimento e um gesto de respeito, né, que o senhor comentou comigo uma vez, um desses representantes que, salvo engano, ofereceu acho que uma criança para o Isso, senhor, não isso, foi isso? isso. Como um gesto de Foi. Não, aproximação? eu tomei conhecimento por imagens de amigos antropólogos, isso lá na divisa do Acre, lá com o Peru, que era um povo que não tinha tido contato ainda com a sociedade envolvente. E que nessa aproximação, né, eles vieram na beira do rio, onde estava acampado, né, os servidores da FUNAI, e eles estavam com um cachorro latindo do outro lado e tal. E um dos, né, dessa comunidade pegou uma criancinha do colo, era um grupo pequeno, pelo pé, e foi oferecer a criança em troca do cachorro. Queria dar a criança para ficar com o cachorro e tal e tal. O que estavam né, os amigos, os colegas antropólogos explicando? Que essa troca, né, esse processo de troca, de dar um ente querido seu por um ente deles e tal, isso é um gesto de amistosidade. Ou seja, você está se dispondo, entregando alguém muito importante seu, fazendo, né, parte do seu corpo, da sua carne, para aquele que você está tendo contato, e de outra parte se quer que também receba algo importante daquele povo. E isso pode nos chocar no primeiro momento, trocando uma criança por um cachorro, mas não é nada disso. É um gesto de amistosidade, amistoso, é um gesto de tentativa de aproximação e é um gesto de muita doação, né? É a dádiva, né? Que nós, em antropologia, a gente estuda. Então, nós temos que entender esse gesto. Né? A gente tem que entender dessa forma. Como acontece, por exemplo, com os indígenas venezuelanos, agora que adentraram o Estado brasileiro, né, em razão da crise humanitária, usar o aral, que é onde são índios citadinos na Venezuela, que estão agora em Boa Vista, e eles ocupam com as suas crianças os semáforos para pedir. Para nós, com criança de colo, eles ensinando os filhos, para nós é mendicância. Inclusive, teve colega aqui da infância e adolescência até acionando o judiciário para isso. Mas para eles, na cultura deles, o fato de você receber um dinheiro, né, ou pedir alguma coisa de alguém e receber, esse é um gesto de afetuoso
Isso é um trabalho para eles, é uma atividade, isso não há nada de errado para eles. Né, é normal esse tipo de, né, até porque eles foram levados lá no estado deles de origem, lá na Venezuela, no estado nacional, a ir para as cidades. Então, ou seja, a forma de você visualizar isso, né, que nós temos desse ato é totalmente diferente daquilo que eles compreendem dentro da cultura deles, né? Então, a gente tem que ter cuidado. E é o que nós fazemos dentro da antropologia, que nós chamamos, temos que praticar um processo de estranhamento. Tomar cuidado com esse processo de estranhamento. Estranhar, tomar cuidado, mas tentar entender o porquê daquele gesto, porquê daquela atitude, o que aquilo significa naquela cultura, né? Eu tenho um amigo, um amigo antropólogo, que foi fazer pesquisa na África, pedir carona com mochila, e ele fazia com o dedo, assim, pedindo carona. E todo mundo passava na África, né, numa rodovia africana, ali, e xingavam e faziam gestos, e queriam agredi-lo e tal. Aí passou um ocidental e disse, olha, esse gesto aqui teu é um gesto de conotação sexual. Isso aqui é um gesto feio. Lá para nós, isso aqui é pedir carona, como realmente no Sul, se pede carona sim. Mas aqui não, esse gesto com esse polegar tem uma conotação muito feia. Você está xingando, está propondo para eles um ato sexual. Então, isso é mais um exemplo do cuidado que nós devemos ter nesse processo de aproximação, né? Quando nós vamos sentar nessa mesa de negociação e a gente vai tentar estabelecer com eles uma relação, né? Uma relação. Então, são cuidados que nós devemos ter. Muito bom, muito rica a sua experiência. Eu já conhecia e eu tenho certeza que quem nos acompanha deve estar muito feliz, né? Deve estar muito grato também por o senhor compartilhar isso conosco. E quem quiser se aprofundar, fala para a gente do seu livro. A gente consegue encontrar o livro da mediação? O senhor tem algum livro novo para lançar? Quem quiser acompanhá-lo, onde pode encontrar um pouco mais da sua experiência? Eu tenho livros, esse ano agora está saindo o meu 21º livros, né? Trabalho como autor único, né? Mas também com autoria com outros colegas, e também eu organizo, né? Nós temos uma coletânea aqui, que nós chamamos de Socioambientalismo Amazônico. É uma coletânea já estamos indo para a 10ª edição, são 10 anos, todo ano editamos uma coletânea dessa, onde são publicados resultados de trabalho de pesquisa de mestrado e doutorado, envolvendo a temática amazônica, muito questão indígena, questão ambiental, comunidades tradicionais e tal. E esse livro, que eu tenho um particular carinho por ele, que chama-se Mediação Socioambiental, eu faço de uma maneira muito breve, né? Narro alguns episódios onde eu acabei me envolvendo nesse processo de mediação. Demarcação Raposa Serra do Sol, Leão de Tucuruí, Leão de Guri, né? Uma série de outros, júri indígena, uma série de casos que, né, ao longo desses 20 e poucos anos de trabalho na Amazônia, e particularmente com esses povos, eu trago, né, esses casos concretos e trazendo algumas peculiaridades de cada um desse processo de mediação. Bom, Edson, muito obrigado, viu? Obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Espero recebê-lo mais vezes e com certeza quem nos acompanha aqui também fica muito grato e muito feliz em poder ouvi-lo. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo pela oportunidade, Tiago. E se eu pudesse resumir uma palavra, né, por favor, nesse relacionamento que nós devemos ter com esses povos, eu acho que a palavra princípio, né, chama-se respeito. Respeito. É essa palavra que eu acho que é a palavra-chave do sucesso nesse relacionamento e principalmente no processo de mediação. Agradeço a oportunidade. Perfeito, como não poderia deixar de ser. Doutor Edson, muito obrigado por estar aqui conosco, obrigado a você que nos acompanha. Até a próxima, um abraço.